Você sabe quem era o espírito mais evoluído da colônia Nosso Lar, na época que o livro foi lançado, nos anos 40? Já ouviu falar da encarnação dessa entidade como uma grande rainha? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. O livro Nosso Lar foi lançado em 1944. Nós já usamos ele muitas vezes aqui no canal, porque é um livro referência sobre o tema. O livro é de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, e trouxe detalhes inéditos sobre o funcionamento das colônias espirituais, inclusive sobre a organização administrativa dessas cidades. É claro que nem todas as colônias espirituais funcionam da mesma forma, mas no caso de Nosso Lar, naquela época, era dividida a organização administrativa em 6 ministérios, cada um deles com 12 ministros. E você já ouviu falar da ministra Veneranda? Ela era uma das ministras do Ministério da Regeneração. A mais importante, todas as decisões passavam por ela. O Ministério da Regeneração tinha uma função muito importante na colônia. Todos os espíritos que queriam tecer planos para o futuro, novas reencarnações, tinham audiências no Ministério da Regeneração, de forma que os seus planos, as suas decisões pudessem ser analisadas por seres mais sábios, mais sábias. A primeira referência à ministra Veneranda encontramos no capítulo 28, quando André Luiz está conversando com uma enfermeira da colônia Nosso Lar, chamada Narcisa, e ela fala para o André Luiz sobre a ministra Veneranda, que teve com ela uma audiência no Ministério da Regeneração há alguns anos, quando ela já queria reencarnar a Narcisa. Porém, a ministra Veneranda a aconselhou a passar mais alguns anos trabalhando nas enfermarias da colônia espiritual, resgatando os irmãos que chegavam do umbral, ganhando experiência, sabedoria, para que assim se preparasse melhor, fazendo outros cursos na colônia, para que se preparasse melhor para as tarefas desafiadoras que a aguardariam numa nova reencarnação. Narcisa confessa a André Luiz que naquele momento ela não entendeu muito bem, mas passados alguns anos, ela já estava muito agradecida à sábia Veneranda, porque percebeu o quanto aqueles anos a mais na colônia haviam lhe preparado melhor para uma nova reencarnação. André Luiz fica muito curioso sobre a ministra Veneranda e Narcisa fala mais algumas coisas para ele naquele momento. Conta que Veneranda foi a responsável por várias inovações na colônia, inclusive os chamados salões verdes, que são grandes estruturas destinadas à educação, à cultura, que combinam a mais avançada tecnologia do mundo espiritual com os elementos naturais da paisagem, uma tendência que só surgiu no mundo físico décadas mais tarde. Tudo no mundo espiritual é mais avançado do que na nossa dimensão. Esse é um exemplo. O principal Salão Verde de Nosso Lar, idealizado pela ministra Veneranda, tem uma capacidade de 30 mil pessoas. E Narcisa conta para André Luiz que alguns espíritos até de outras colônias vinham a Nosso Lar para conhecer essa estrutura. E foi justamente num desses salões verdes que André Luiz teve a oportunidade de assistir uma preleção da ministra Veneranda. No capítulo 37 de Nosso Lar encontramos este relato. Então André Luiz descreve o ambiente, que ele estava sentado em bancos de relva, sentindo um aroma delicioso no ambiente, das flores que emanavam aquele perfume e que, inclusive, eram responsáveis pela iluminação do ambiente. Vejam, as flores emitiam a luz que adornava aquele local. Vejam que interessante, essa tecnologia da bioluminescência no reino vegetal começa a chegar só agora no nosso plano. Em 2020, cientistas de uma startup chamada Planta desenvolveram estudos com plantas geneticamente modificadas e conseguiram desenvolver um tipo de planta que apresenta uma luminosidade em todo o seu ciclo de vida. Uma música harmoniosa tomava conta do salão
E André Luiz relata que o tema que a ministra veneranda escolheu para abordar naquela noite foi justamente a surpresa que toma muitos desencarnados ao chegarem à colônia Nosso Lar e encontrarem um modo de vida que muito os lembrava da vida física que haviam acabado de deixar. Veneranda explica que Nosso Lar é uma cidade de transição, onde a maioria dos espíritos se prepara para novas encarnações, e que tudo ali era fruto da criação mental de seus habitantes. O ambiente simplesmente reflete o que ainda há em nós mesmos. E como não há saltos na natureza, seria muito traumático para um espírito recém-desencarnado, ao chegar numa colônia, não encontrar nenhum paralelo, nenhuma semelhança com a vida que ele acabou de deixar na Terra. A ascensão espiritual é feita de forma gradativa, sem traumas para o espírito. E com certeza a espiritualidade maior optou por inserir essa temática no livro Nosso Lar, porque como é um livro que trouxe muitas informações novas, e eles já sabiam que o Chico Xavier receberia muitas críticas, eles já optaram por abordar essa questão num dos capítulos do livro por meio dessa preleção da ministra veneranda. A enfermeira Narcisa deu outras informações sobre a ministra para André Luiz, contou a André Luiz que a ministra veneranda era a única entidade de Nosso Lar que tinha tido contato com Jesus nas esferas resplandecentes. Contou também que foi feita uma grande festa quando o veneranda completou 1 milhão de horas de trabalho ininterruptas a serviço da colônia, e mais de 200 anos de trabalho no mundo espiritual. É claro que ela recusou qualquer tipo de honraria e ofereceu o prêmio à população da cidade espiritual. Com certeza, a veneranda poderia já habitar planos muito mais evoluídos, mas permanecia servindo os habitantes de Nosso Lar por amor aos seus semelhantes. Estes espíritos, muito adiantados, geralmente acumulam várias tarefas e não servem em apenas um local do mundo espiritual. Eles têm potencial para ajudar milhares, às vezes milhões de pessoas simultaneamente, em várias tarefas, em vários tipos de iniciativas. Nos livros Isabel de Aragão, a Rainha Médium, de Walter Turini pelo espírito Eusébio Sintra, e Os Dragões, do médium Vanderlei Oliveira pelo espírito Maria Modesto Cravo, temos a informação de que veneranda foi, em uma de suas encarnações, a rainha Isabel de Aragão, rainha de Portugal, conhecida como a Rainha Santa. Nasceu em 1271, desencarnou em 1336. A rainha também é conhecida como Santa Isabel, foi canonizada pela Igreja Católica 289 anos após a sua morte e era muito conhecida pelo seu carinho extremo aos pobres e aos deserdados do mundo. Frequentemente saía do conforto de seu castelo, naqueles tempos difíceis da Idade Média, para confortar, para fazer o bem a quem precisasse. Num episódio conhecido de sua vida, a rainha Isabel de Aragão foi questionada pelo rei Dom Dinis sobre onde estaria indo com aquele cesto cheio de pães. O rei já estava até meio irritado de ver ela saindo sempre para fazer caridade. E a rainha disse que não eram pães, que eram rosas. E o rei pergunta, mas rosas em janeiro deve ser um milagre. Deixe-me ver. E por meio de uma impressionante mediunidade de efeitos físicos, Isabel de Aragão transformou os pães em maravilhosas rosas. E muitos dos presentes, impressionados, se ajoelharam em reverência à rainha. Durante sua encarnação, Isabel de Aragão teve uma atuação constante como uma verdadeira emissária do alto. Ela, inclusive, mediou acordos que impediram batalhas. Teve a preocupação, a iniciativa de construir hospitais para os pobres, numa época que ninguém se preocupava com isso. E demonstrava um amor incondicional aos enfermos. Numa de suas curas conhecidas, ela beijou o pé gangrenado de uma mulher, enquanto
seus auxiliares demonstravam repulsa. Há também relatos que durante o funeral da rainha Isabel de Aragão, sobre o forte calor de julho de 1336, seu caixão exalava um forte perfume de rosas. No livro Mensagens de Inês de Castro, de Caio Ramacciotti, encontramos o relato da aparição do espírito de Isabel de Aragão ao jovem Chico Xavier, 2 dias depois dele ter psicografado a sua primeira mensagem. Chico estava se recolhendo, fazendo a sua oração da noite, quando viu o quarto inteiro se iluminar. Era a rainha que apareceu para ele e lhe pediu que sempre cuidasse dos pobres, o que Chico fez ao longo de toda a sua vida. Neste livro também há a informação de que atualmente Isabel de Aragão é a responsável por todas as obras de benemerência. É a mentora de todas as obras de benemerência de Portugal e Espanha, além de estar muito envolvida com a divulgação do espiritismo em terras brasileiras. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Gostaria de pedir que vocês deixassem nos comentários sobre o que acharam desse tema, se já leram o livro de Nosso Lar, se lembram da referência à Ministra Veneranda. Vou deixar na tela final um vídeo sobre uma outra mulher incrível que passou pelo planeta Terra, Joana d'Arc, e um outro vídeo que fala sobre colônias espirituais, trabalho e diversão. E uma outra forma legal de ajudar o nosso canal é compartilhar esse vídeo com alguém que você ache que possa gostar desse conteúdo. Um abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!